Boa noite, irmãos. Esta noite nós vamos estudar um pouquinho mais do Evangelho, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Mas antes, uns pequenos recados. A casa está com as portas abertas, todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas, com a palestra pública. Temos a biblioteca, temos a livraria e temos a evangelização para os pequenos. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está nos assistindo que queira vir presencialmente e trazer suas crianças, os nossos corações ficarão muito agraciados, ficarão felizes de ter vocês aqui conosco. Eu vou ler uma pequena mensagem do André Luiz, psicografada pelo Francisco Cândido Xavier. Calma. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é a bomba atrasada, lançando o caso novo. Se perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é a porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema, a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por solução. Com esta mensagem, então, meus irmãos, eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecer a oportunidade que temos de estarmos aqui, de aprendermos, de nos melhorarmos, para que possamos seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, que bondosamente veio nos deixar. Que possamos, no decorrer dessa nossa estrada terrena, sermos pessoas melhores, com objetivos alcançados, na busca do bem. Que a equipe espiritual nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. De que mundo era o reino de Jesus? Senão o reino futuro. Quando a gente fala em reino, normalmente pensamos em rei, em conquistas de terras, conquistas materiais, luxo, riquezas. E qual o reino de Deus? Qual o reino de Jesus, já que não era deste mundo? Era o reino de amor. E ele não foi compreendido quando ele veio pregar este reino. Lá, os judeus esperavam aquele rei que vinha libertar o seu povo. Mas eles queriam um rei material. Um rei para libertar ele do jugo romano. Eles queriam um rei
que pudesse elevar eles a um poder superior. Abaixo teriam outros. Eles queriam um rei que libertasse ele do Deus punitivo. Porque os mandamentos, os 10 mandamentos, quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, na primeira lei, que é a lei de Moisés, tinha os 10 mandamentos. E muito não. E daí, cada vez que o povo incorria num dos mandamentos, eles não cumpriam um dos mandamentos, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Eles caíam em pecado. Aí eles tinham medo da punição de Deus. Aí cada catástrofe, seja ela da natureza, seja uma enfermidade, eles perderem alguns bens, eles tinham isso como uma punição de Deus por um pecado que eles tivessem cometido. Aí vem Jesus e disse: é amor. Deus é amor. Não há punição. Há orientação. Se você errou, você vai ter que aprender com o seu erro. Deus não está te punindo. Deus está te ensinando a não errar mais. De que forma? Observando e sentindo as consequências das tuas escolhas, o teu livre-arbítrio. O Deus de amor. Não era aquele rei que vinha para libertar o povo judeu do jugo romano, e sim aquele rei que veio trazer, mostrar, ensinar a lei de amor. Aí Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: tu és rei dos judeus? E Jesus disse: meu reino não é deste mundo. E Pilatos perguntou: sois rei? Jesus respondeu: tu o dizes. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Ora, veja que Jesus disse: não nasci e não vim a este mundo. Ele estava aqui como caminho, como a verdade e como a vida, ensinando, mostrando que o reino de amor era muito maior, era a nossa vida futura, era o nosso caminhar para a perfeição, para junto de Deus. Esse é o reino que nós buscamos. Não um reino material, não um reino de riqueza, não um reino de libertação da subjugação de um povo, mas da subjugação de nós mesmos com os nossos maus pendores. Disso sim temos que ser livres. Do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa mesquinhez. Sim, nós precisamos ser livres disso. E de que forma? Seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, onde ele falou que a caridade é o caminho. O amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus falava da vida futura, não daquele reino onde dentro do templo havia vendilhões. Ele não falava da morte do corpo físico. Ele falava da vida além da morte do corpo físico. Da caminhada. Ele falava do amor,
da fraternidade, da igualdade dos irmãos. Seja ele fariseu ou não, seja ele samaritano ou não, seja da Galileia, de Roma, de onde for, somos todos iguais. Jesus esclareceu à humanidade que a meta do homem ao viver na terra e indicou o caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a Deus senão por mim. Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós estudamos? Quantas vezes nós escorregamos? Importante é levantar sem perder a fé, sermos resilientes, não percamos jamais a fé pelo momento mais difícil que nós possamos passar, termos a certeza de que não é aqui o nosso mundo. Que eu não estou passando por uma determinada situação por castigo, eu estou passando por aprendizagem. Da mesma forma que muitas vezes, ao educarmos nossos filhos, a gente diz não. Da mesma forma, como nós escutamos muitos nãos ao sermos educados pelos nossos pais. Da mesma forma que nenhum de nós temos tudo o que queremos. E normalmente o que queremos, nós pensamos já no material. Fala alguma coisa, o que você gostaria? Eu gostaria de viajar, eu gostaria de uma casa, eu gostaria de um carro. Pouquíssimas pessoas vão falar em termos de aprendizado moral. Pouquíssimas pessoas. E só vão falar, eu gostaria de paz, quando você gostaria para o mundo, acabar a violência, eu gostaria de paz. Mas o quanto de paz eu promovo? O meu reino não é deste mundo. Meu reino é o do futuro. E que futuro eu estou deixando? O que eu estou fazendo para o meu futuro? Que mundo eu estou deixando para o meu futuro? Meu reino não é deste mundo, mas ali adiante será. Será o do meu filho. Ele vai estar num mundo melhor, moralmente? Depende de mim. Depende do que eu estou fazendo e dos ensinamentos que eu estou deixando. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. O nosso não é deste mundo. E isso Jesus vem ensinar para nós. E se ele veio ensinar e ensinou por parábolas, que era como o pessoal da época entendia, hoje nós já temos uma concepção diferente, podemos interpretar as parábolas e pôr em prática, e não achar que é um ensinamento atrasado, ultrapassado. Não. Se fosse ultrapassado, já teria sido colocado em prática. Não estaríamos aqui, patinando nos nossos erros, patinando no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Os judeus, na época, eles não tinham muita noção de vida futura, mas eles entendiam a vida futura de uma forma um pouquinho diferente. Eles acreditavam em anjos. Só que esses anjos somos nós, quando atingirmos a perfeição. E eles tinham essa noção de anjos, mas eles tinham esses anjos como libertadores. O que eles faziam
para que fossem libertados. Eles queriam vitórias sobre os seus inimigos. E são os nossos inimigos? Quais são os nossos maiores inimigos? Vamos olhar para nós e pensar, quais são os nossos inimigos? Se não a vaidade, o orgulho, a soberba, a avareza que eu falei antes. Normalmente nós pensamos assim, fala 3 qualidades que você tem, sai rapidinho. Agora fala 3 defeitos. E a pessoa começa a pensar e sai quando muito 2. Porque nós não enxergamos os nossos erros. Mas a gente enxerga o do outro. E quando a gente enxerga o do outro, é aquilo que nós precisamos mudar em nós. E eu mudando esses erros, com certeza eu vou mudar o meu mundo. E eu vou mudar o mundo dos meus filhos. E eu vou chegar ao mundo que Jesus falava. Aquele que não é deste mundo. O reino de paz, de amor. O reino da certeza que a vida futura será menos penosa, mais gratificante. É a certeza de sermos acolhidos em cada momento, onde quer que formos. É a certeza de que quem está ao nosso lado é o nosso irmão, independente do credo, da cor ou de qualquer diferença que o corpo carnal possa colocar. Somos irmãos em espírito, somos filhos de Deus. Vamos ver aqui. Hoje não deu tempo de preparar os slides, então vai no manual. A maioria dos seguidores do cristianismo, ou em algumas outras religiões, eles têm um Deus supremo, um ser supremo que eles seguem. Seja no islamismo, seja os cristãos, até mesmo os budistas seguem os ensinamentos de Buda. E se formos olhar, muda só a nomenclatura aqui chamado, mas os ensinamentos estão lá. Buda falava para se conhecer, para chegar ao nirvana. Se nós nos conhecermos, nós vamos mudar. E nós vamos ascender deste mundo de provas e expiações para um mundo melhor. Para um reino não material. Da mesma forma que em outras religiões, eles têm os ensinamentos, às vezes, um pouco diferente da maneira de enxergar a Deus, ainda um pouco punitivos. Mas o ensinamento está lá, de amor, de caridade, de não fazer ao outro o que não gostaria que nos fizessem. Isso está em todos os lugares. A boca fala do que está cheio o coração. Pode procurar em qualquer livro sagrado de qualquer religião, vai estar lá. A boca fala do que está cheio o coração. E o que tem saído de nossas bocas? É o que está montando o nosso mundo. É o que está montando, é o que está construindo o nosso mundo. Como que nós vamos chegar ao reino de Deus? Ao reino que Jesus pregava? Se ainda nós estamos presos aos nossos instintos animais, de comer em abundância, de falar em abundância, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o que não se deve, de não aprender a ouvir. Nós estamos presos às nossas vaidades, à gula, ao ódio. É só percebermos quantas vezes, durante um dia ou durante uma semana, nós falamos a palavra ódio.
Ah, eu odeio essa cor, eu odeio essa comida, eu odeio isso, eu odeio aquilo. E a gente está ali preso naquele redemoinho de palavras que nós não precisávamos dizer. E deixamos de construir o nosso mundo. Deixamos de construir o reino que Jesus pregava e o reino que nós podemos encontrar a Ele. O que a gente pensa assim, como exemplo de retidão, senão Jesus? E a gente fala tão bem de Jesus, da humildade. Por que é tão difícil de nós seguirmos? Nós falamos de Jesus em amor. Por que é tão difícil de nós seguirmos? A gente fala de Jesus, caminhou por diversas classes sociais, sentado à mesa com os publicanos, com os cobradores de impostos, com os fariseus, com os samaritanos, com os leprosos. Por que é tão difícil para nós? O que nos faz melhor que Jesus para achar que nós não somos merecedores, não somos capazes de viver em tal situação? A gente esquece que Jesus falou que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus. Ora, se não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus, o que Deus acharia dos nossos pensamentos? Quando a gente pensa, eu não vou doar esse casaco porque aquele irmão lá não merece. Eu não vou doar um sanduíche. Eu não vou dividir o meu pão. Eu não vou acolher alguém que esteja precisando de algo. O que me faz melhor? De onde nós tiramos a ideia de que nós não somos dignos de fazer o bem da maneira que Jesus, com a humildade? E a gente fala na justiça, né? Nós queremos justiça. E Deus está sendo justo conosco. Está nos retribuindo justamente aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. E ainda Ele está nos dando mais, retribuindo um pouco mais com o aprendizado. E o nosso pensamento, ele é tão pequeno, ele é tão egoísta, que eu costumo falar que eu acredito em Deus, mas eu não acredito na sua justiça. Uma vez que eu presencio determinada situação, eu quero que seja feita a justiça. Eu quero, do meu jeito e do jeito que eu entendo. Ora, se eu acredito na justiça de Deus, por que eu quero impor a minha justiça? Quem sou eu para julgar? Será que eu não tenho erros? Será que durante toda a minha existência, nesta e em outras encarnações, eu não cometi nenhum erro? Que ser supremo que eu sou, que eu acho que posso julgar e condenar outra pessoa? Jesus não disse para o pecador, para a pecadora, vai e não peques? Mas eu não. Eu quero punição. A punição que eu acho que devida, não a punição de Deus. Eu não vou esperar pela justiça de Deus. Tem que ser agora, tem que ser imediato. Que reino que eu estou construindo? O que eu estou construindo? Qual o reino de Deus?
O reino que eu estou deixando, o que me parece, falando assim, é da lei de talhão. Olho por olho, dente por dente. Se fazem eu sofrer, consequentemente, vou fazer sofrer. Porque Deus é demorado demais na justiça dele. Tem que ser agora. Tem que ser neste momento. E como vivenciar o reino de Deus desta forma? Ser cristão é agir assim? É condenar, é julgar? É se colocar como inquisidor? Ou é abraçar? É acolher? É amar? Qual o reino de Deus que eu quero vivenciar? Que eu estou buscando? Que Jesus pregou? Será que este reino que estamos vivendo, este reino materialista, não é o mesmo que os judeus lá atrás esperavam? Do seu Salvador? Do seu rei? Que fosse livrar eles do material? É esse reino que eu estou vivendo, que eu estou pregando? Ou será que sobra espaço para eu pelo menos pensar no reino que Jesus falou, que Jesus pregou, que Jesus chegou e disse: eu vim pela verdade. Eu vim através da verdade. E ninguém chega ao Pai senão a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em momento algum, Jesus usou de julgamento, de violência, do olho por olho, dente por dente. Ele usou do perdão, do amor, da caridade. E para nós espíritas, a nossa vida futura, será que estamos agindo de que forma? Construindo o nosso caminho, o nosso reino de que forma? Ainda com muitos percalços, sim, porque somos falhos, mas reconhece o bom espírito pelo esforço que ele faz para domar as más inclinações. E o quanto eu estou me esforçando para domar as minhas más inclinações? Qual o meu reino futuro? O que eu estou pregando? Qual é o reino que eu estou querendo ali adiante para mim, para o meu filho, para os meus amigos, minha família espiritual, que já não está mais encarnada? Qual o mundo que eu estou deixando? Somente o esforço maior em compreender e viver as lições do Mestre Jesus, continuar estudando, aprendendo e praticando no dia a dia, e onde estiver, com quaisquer pessoa, a moral cristã, e que representa a verdade que ele veio nos trazer, implantando dentro dos seus ensinamentos, podemos transformar o nosso mundo em um mundo melhor, em um verdadeiro reino de Deus. Somos nós que fazemos a nossa caminhada. Eu não posso caminhar por ninguém. E normalmente o caminho mais fácil, ele é mais longo. Ele é mais longo. E normalmente o caminho mais difícil, ele é mais compensador. Porque ele vai fazer nós tomarmos muito cuidado. Sermos mais cuidadosos. Nós vamos aprender com o caminho mais dificultoso a termos mais fé. Sermos mais pacientes no momento de seca. Sermos mais pacientes no momento de muita chuva. É o nosso caminho que estamos preparando. Eu não posso viver o caminho de outra pessoa, somente o meu.
Mas eu posso, com a minha transformação, ajudar quem está em volta. Ser exemplo. E Jesus foi exemplo. Primeiro com 12 apóstolos, que ele separou de 2 em 2 e disse, vão e preguem. E depois tantos outros que seguiram seus ensinamentos. Quantos e quantos sofreram perseguições por se manter firme nos ensinamentos do Mestre Jesus. E se ele viesse hoje, como seria? Eu o seguiria? Sem medo de sofrer represálias? Ou eu daria um jeito de só aceitar, só seguir e só corroborar com aquilo que eu acho que é interessante para mim? Que esse reino de Deus, esse reino do Mestre Jesus, esse reino que não é desse mundo, seja cada um de nós. Seja cada um de nós. Através da transformação, do exemplo, da humildade e principalmente da caridade para com os nossos irmãos. Eu vou ler um trecho do livro Fonte de Luz, que é do Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Eu vou ler só uma parte, é do capítulo 12, Vitórias. E é para nós pensarmos. A insensatez arma o indivíduo de ferramentas destrutivas para agredir e malsinar os outros. Suas vítimas estão sempre tomadas pelos sonhos alucinados de conquistas de espaços, de pessoas, de coisas, a fim de atender à vacuidade imensa que os aflige. Sua vitória nunca passa de um pesadelo sombrio, assinalado pela vergonha e pelo opróbrio, pela miséria moral e pelo desprezo das gerações que o sucedem. O ser humano é portador de grande complexidade de sentimentos e de sensações, de aspirações e de tormentos, a qual deve ser examinada em profundidade para que se travem as contíguas batalhas da libertação de tudo quanto o limita e o aflige. Então, meus irmãos, com esta mensagem, eu concluo hoje o estudo e convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, serenando o nosso coração e irradiando muita paz, muita luz, bênçãos curadoras a todos os irmãos que se encontram acamados, os nossos irmãos doentes do corpo e doentes da alma. Que possamos irradiar muita paz para todos os povos que se encontram em conflitos, para os nossos governantes, para os nossos irmãos que se encontram encarcerados, que possamos transmitir através de nossas boas vibrações muita luz, muita paz, e que olharmos para todos os ensinamentos do Mestre Jesus e vermos que a caridade e o amor é para com todos. Também para nós
nossa família, nossos locais de trabalho, nossos lares, se encham de toda energia de amor, de paz, e que o Mestre Jesus nos abençoe, nos acompanhe no pensamento, no coração, nas nossas palavras e nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja.